Nosso objeto de conhecimento é resistor equivalente, então nós vamos estudar agora a associação de resistores em série, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar claro que o nosso roteiro ele é constituído de 3 semanas, né? E essa aula de hoje, ela vai contemplar a segunda semana, a aula 1 e a aula 2, que é na quinta-feira, tá? Resistor equivalente, que é o assunto que a gente vai abordar agora, e a aula 3 e a aula 4, que é na sexta-feira, que também será abordado agora com exemplos sobre a associação de resistores em série. Então, que fique bem claro que esse vídeo contempla aí a segunda semana. Na terceira semana, vocês têm aí em atividades propostas, é só observar lá que vocês têm uma avaliação bimestral. Então, a nossa avaliação, ela vai ser constituída de lei de Ohm, né? Eu vou abordar a lei de Ohm nela, a segunda lei de Ohm também, e a gente vai trabalhar também a associação de resistores em série. Então, essa aula de hoje é importante para vocês estarem aí concluindo a avaliação bimestral de vocês. Antes de tudo, é importante a gente considerar que nós estamos rodeados por vários tipos de associações de dispositivos, né? Os resistores é só mais um tipo de dispositivo eletrônico que a gente encontra aí associado em várias placas de computadores, né? Que a gente na CPU, por exemplo, em notebooks, nos televisores. Então, nós temos aí vários dispositivos que compõem circuitos elétricos e cada circuito elétrico ele vai ter aí associações presentes neles, tá? Essas associações podem ser de resistores, de bobinas, de geradores, capacitores, diodos. Quanto mais a tecnologia avança, mais dispositivos e mais associações de dispositivos eletrônicos nós vamos encontrar presente em nosso dia a dia. A gente pode não ter aquele contato direto, mas a gente tem um contato indireto com essas associações. E hoje nós vamos estudar a associação de resistores. Então, existem 2 tipos de associações de resistores. Temos a associação em série e temos a associação em paralelo. Nós vamos estudar essas associações separadamente, tá? Mas para deixar claro, uma associação em série, por exemplo, como nessa figura aqui, a característica dela é que a corrente elétrica ela passa por todos os resistores. Para ter que passar pelo circuito, ela vai passar por todos os resistores sem se dividir, né? Então, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3 vai experimentar a mesma intensidade de corrente. A mesma intensidade de corrente vai ter que passar por todos eles sem se dividir. Então, essa é uma característica muito importante. E a associação em paralelo, nós observamos o seguinte, que quando a corrente elétrica chega nesse ponto A aqui, onde está o mouse, ela se divide, ela precisa se dividir, né? Então, ela vai se dividir em, por exemplo, como nós temos 3 resistores, ela vai se dividir em 3 partes. Bom, não necessariamente será em partes iguais, vai depender do valor do resistor, né? Então, quanto maior a resistência, menor é a corrente. A gente tem que analisar isso aí. Mas o que nos interessa agora, nesse momento, é saber que numa associação de resistores em paralelo, essa corrente tem que se dividir para passar pelas associações. Então, essa é a característica de uma associação em paralelo, tá? A corrente, ela se divide para passar pela associação em paralelo de resistores. Só que em qualquer um desses casos, o nosso propósito é substituir essa associação de vários resistores em um único circuito elétrico com um único resistor, que nós vamos chamar de resistor equivalente. Sempre nós vamos tentar simplificar o circuito, né? Então, nós vamos ter um circuito grande, nosso objetivo é simplificá-lo, reduzi-lo, né? E como que nós reduzimos esse circuito? Transformando essas associações em um único resistor, tá? Então, o nosso objetivo é sempre pegar todos os resistores e transformá-lo em um único resistor ou reduzir o máximo que nós pudermos. Se eu pegar 2 resistores e transformá-lo em um único resistor, esse resistor é chamado de resistor equivalente, porque ele é fruto
de uma associação. Para quem não entendeu ainda, né, esse aqui são os dispositivos, tá? Esse é um resistor, esse é outro resistor e esse é outro resistor. Aqui existe um nó. O que é um nó? O nó é a união de 2 ou mais fios, tá? Então, eu uni o fio do resistor 1 com o fio do resistor 2, tem um nó aqui. Eu uni o fio do resistor 2 com o do resistor 3, tem um nó aqui. Então, isso aqui é uma associação de resistores em série. Essa é a nossa, é o nosso objeto de conhecimento hoje. É estudar a associação de resistores em série, tá? Então, para eu representar isso no meu caderno, eu faço um pontinho, uma linha, um rabisquinho de zigue-zague, né? Que representa o resistor 1. E a mesma coisa eu vou fazer pro 2 e pro 3, tá? Então, assim, eu represento essa associação de resistores em séries. Aqui só tem 3 resistores. Né? Se ligarmos esses resistores a uma diferença de potencial, eles vão ser percorridos pela mesma corrente, tá? Então, a corrente vai passar pelo resistor 1. Ao terminar de passar pelo 1, ela vai passar pelo 2. Ao terminar de passar pelo 2, ela vai passar pelo 3, ok? A mesma corrente passará pelos 3 resistores. Essa é a característica de uma associação de resistores em série. A corrente é a mesma. Então, vamos observar o seguinte. Aqui também nós temos uma associação de resistores em série. Observe que a figura mudou. Nós podemos também representar os resistores por um retângulozinho pequeno, ok? Outra coisa, aqui a gente não está utilizando o U para a diferença de potencial, nós estamos utilizando um V. Podemos? Podemos, porque representa voltagem, que é a mesma coisa de tensão elétrica, que é a mesma coisa de diferença de potencial, ok? Lembrando que aqui nós temos então a nossa fonte de energia, que é o nosso gerador. Nosso gerador, ele vai fornecer ao circuito uma diferença de potencial, que também é conhecido como tensão elétrica. Tá? Então, aqui nós temos a tensão total. Esse T maiúsculo aqui embaixo representa a tensão total, toda ela, tá? E ela está sendo disponibilizada ao circuito. O que a tensão faz? A tensão vai gerar um movimento ordenado de cargas elétricas no circuito, ok? Então, qual é o sentido da corrente que vai ser gerada nesse circuito? O nosso sentido da corrente vai ser sempre do positivo para o negativo. Então, barrinha maior, positivo. Barrinha menor, negativo. A corrente parte da barrinha maior com sentido à barrinha menor, ok? Então, aqui está a corrente representada pelo I. E aqui tem uma seta dizendo que ela está indo do positivo para o negativo. Toda vez que a corrente encontra um resistor, existe uma queda de tensão. Porque aqui o resistor, ele representa uma limitação no circuito, né? Ele não impede a passagem de corrente, mas ele dificulta a passagem de corrente. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um obstáculo, imagina aí um penhasco, né? E eu tenho que passar por uma escadinha bem fininha. E essa escadinha tá meio bamba e ela corre o risco de quebrar uma hora, então a gente tem que passar com muito cuidado. E tem muita gente para passar, tem 100 pessoas para passar, né? Todas vão passar? Sim, todas vão passar, mas nós temos que passar com cuidado, né? Então, o que vai acontecer? Vai passar uma pessoa de cada vez, e se alguém estiver vendo de longe, ela vai ver que de um lado do penhasco tem poucas pessoas e do outro tem muitas esperando para passar. É basicamente isso que acontece no circuito, né? Existe uma queda de potencial. Aqui tem mais cargas e aqui tem menos cargas passando, porque aqui tem um resistor no meio, né? Então, aqui tem uma tensão elétrica, uma diferença de potencial e existe uma queda de tensão. Então, em cada resistor, nós vamos ter uma tensão elétrica diferente, dependendo do resistor que está lá, tá? Então, por isso que a gente denomina tensão elétrica 1, tensão elétrica 2, tensão elétrica 3, e se tiver outros resistores, a tensão elétrica N, por exemplo, né? A tensão, então, vai depender do resistor. Bom, como eu falei, essa é a diferença de potencial fornecida ao circuito, essa é a diferença de potencial total do circuito. Então, esse aqui é a diferença de potencial no resistor 1, essa é a diferença de potencial no resistor 2,
E essa é a diferença de potencial no resistor 3. Se os resistores forem iguais, as diferenças de potenciais em cada resistor também vão ser iguais. Mas se eles forem diferentes, então a tensão elétrica vai ser diferente. Em cada resistor, como eu falei, vai ter uma queda de tensão elétrica, tá? Isso é observável pelos sinais, positivo e negativo, né? Tava muito e diminuiu. É basicamente isso que você vai ficar lembrando. É uma queda de potencial. E essa figurinha sempre nos remete a isso, né? Que aquele on é a dificuldade, é a resistência, a passagem de corrente que está tentando passar, ela vai passar, mas com muita dificuldade. E a tensão elétrica, que é dada em volts, ela que proporciona essa diferença de potencial e é ela que possibilita o movimento da carga ordenadamente dentro do fio. Então, é ela que fornece energia para que essa corrente seja estabelecida. Bom, como eu disse para vocês, nosso objetivo sempre é tentar simplificar ao máximo o circuito. E para simplificar ao máximo o circuito, o que a gente faz? Nós pegamos todos os resistores que estão associados em série e tentamos colocar eles representado por um único resistor chamado resistor equivalente. Mas quanto é esse resistor equivalente? Como que eu faço para saber? A resistência equivalente, no caso da associação de resistores em série, é muito fácil. Basta você somar, tá? Então, você vai somar resistor 1 com resistor 2, com resistor 3. Se tiver 1000, os 1000 resistores que você tiver, você vai somar. E esse vai ser o seu resistor equivalente. A tensão elétrica também é só somar. Então, a tensão elétrica total vai ser a tensão elétrica no resistor 1, mais a tensão elétrica no resistor 2, mais a tensão elétrica no resistor 3. Só lembrando aqui, tá? Resistência equivalente é a soma dos resistores associados em série, e a tensão elétrica total também é a soma das tensões em cada resistor associado em série. Vocês lembram desse exemplo? Se eu não me engano, estava na aula do roteiro 9, né? Eu coloquei essa figura e falei que mais tarde a gente ia estudar sobre isso. Pois é. Chegou o momento, né? Dado o circuito elétrico constituído de fios de resistência elétrica praticamente nula, calcule. Letra A, a intensidade da corrente elétrica no circuito. Bom, tinha outras alternativas? Tinha, mas a gente vai parar por aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que cai muito em vestibular, que você precisa estar anotando, ok? Então, presta atenção. Como que eu faço para resolver esse exemplo? Como que eu faço para calcular essa corrente, né? Primeira coisa, a gente faz uma análise do circuito. Como que é essa análise? A gente parte do gerador, tá? O gerador, ele é dado em volts, porque a tensão elétrica é a diferença de potencial. Então, o gerador é esse aqui. Identifiquei o gerador, agora eu tenho que identificar quais são os polos positivo e negativo, porque a partir dos polos eu sei qual é o sentido da corrente. Então, olha só, aqui está o polo positivo, porque a barrinha é maior, e esse aqui é o polo negativo, porque a barrinha é menor, tá? Se aqui a barrinha maior está à esquerda, então a corrente vai estar no sentido anti-horário, ok? Então, ela está nesse sentido. Beleza, identifiquei. Se a corrente está aí, ela vai ter que passar por aqui, depois ela passa por aqui, aí ela vai passar pelo resistor 2. Quando ela chegar aqui nesse ponto, que a gente chama de nó, o que vai acontecer? Presta atenção. Ela tem um fio com resistência nula e ela tem um fio com resistor de 6 ohms. O que você ia preferir fazer? Você ia passar por um lugar onde é difícil passar ou por um lugar que é muito fácil passar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E essa é a pergunta que praticamente o universo faz, né? E aí, o que a carga faz? Eu vou optar pelo lugar que está mais fácil passar. Então, a corrente não vai passar pelo resistor de 6 ohms, né? E esse resistor, a gente diz que ele está em curto-circuito. Por quê? Porque ele não vai ser percorrido por corrente. A corrente vai ter outra opção de passagem, né? Que é por um fio aqui alternativo com resistência nula. Então, esse resistor está em curto-circuito. A gente risca ele do circuito, ele está fora. Como ele está fora, a gente sabe que a corrente não vai passar por ele. A gente agora vai analisar por onde que a corrente vai passar.
Será que ela vai passar pelo resistor 2? Claro, não tem outro lugar para ela passar, então ela passa pelo resistor 2. Ela passa pelo resistor 3? Sim, não tem outro lugar para ela passar. E ela também vai ter que passar pelo resistor 1. Então, a gente sabe que ela passa por esses 3 resistores. E esses resistores aí são os resistores que eu vou ter que fazer a resistência equivalente. Eu vou transformar eles em um só, tá? A resistência equivalente, então, vai ser 2 mais 3 mais 1, que dá 6 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente do circuito, que é por onde a corrente passa, ok? E eu preciso saber qual é a corrente. E para saber a corrente, eu utilizo a lei de Ohm. Então, aqui vai ser a tensão elétrica total. Aqui vai ser a resistência equivalente. Porque se eu utilizar a tensão total, eu tenho que utilizar a resistência equivalente, tá? E aqui é a corrente que eu tô procurando. Então, 24, que é a tensão total do circuito, fornecida ao circuito. 6, que vai ser a resistência equivalente do circuito. E a corrente que eu tô procurando. 24 dividido por 6 dá 4 amperes. Essa é a corrente que ele me perguntou, ok? E o segundo exemplo, que está no roteiro de vocês, um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma diferença de potencial de 100 volts. Então, eu vou aplicar uma diferença de potencial nessa associação. Essa diferença de potencial é o nosso gerador, né? E aí ele pergunta na letra A, qual a resistência equivalente da associação? Não é associação em série, então basta a gente somar. Será que a corrente tem outra alternativa ou ela vai ter que passar por esses resistores, né? Ela vai ter que passar por eles, então é só somar 5 mais 20, que dá 25. Essa é a letra A. Simples assim, né? Letra B pergunta o seguinte: qual a intensidade de corrente elétrica nessa associação? Opa, aqui é a mesma coisa da questão anterior, né? Eu tenho que caçar a corrente. E para achar a corrente, eu tenho que saber qual é a tensão total do circuito. Eu sei, é 100 volts. E a resistência equivalente, eu sei também, é 25 ohms. Então, basta eu dividir a tensão total pela resistência equivalente, que eu acho a corrente, dá 4 amperes, tá? Porque 100 dividido por 25 dá 4, ok? E na letra C, ele pergunta assim, qual é a diferença de potencial em cada resistor associado? Pergunta, esses resistores são iguais? Não. Um tem 5 ohms e o outro tem 20 ohms. Então, eles não são iguais. Portanto, a diferença de potencial neles não é igual também. Então, para achar a diferença de potencial no resistor 1, eu preciso saber a resistência dele e a corrente que passa por ele, tá? A resistência do resistor 1 é 5. E a corrente que passa por ele, eu achei na letra B, é 4. Então, 5 vezes 4 dá 20 volts. Essa é a tensão no resistor 1. Se a minha tensão total é 100 e no resistor 1 tem 20, no resistor 2 tem que ter a diferença disso, né? O que sobrou para dar 100? 80. Se não der 80, tá errado. Então, presta atenção. A tensão no resistor 2 é a resistência no resistor 2 vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma que passa pelo resistor 1. Então, é 20 vezes 4, que dá 80. Então, tá correto, tá? Porque se você somar 20 mais 80, dá 100, ok? Então, é isso.